Josué capítulo 3, versículo 5, o único verso. Josué, aquele que veio depois de Moisés para guiar o povo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos mudar aqui um pouquinho. Disse Josué ao povo, olha o que ele disse: santificai-vos, porque no ano que vem, 2023, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, Josué, discípulo de Moisés, ele recebeu um treinamento, um ensinamento necessário para ser o sucessor de Moisés. Ninguém vive para sempre. Mesmo o servo extraordinário que foi Moisés. Chegou um tempo em que ele se sentia velho, cansado, e, portanto, assim, precisava preparar alguém para substituí-lo. E o escolhido foi Josué. Então, logo após a morte de Moisés, Deus chama Josué e anima-o com algumas palavras, dizendo assim: assim como fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Puxa vida, com as palavras dessas, como fica fácil você servir ao Senhor, sabendo que Ele estará contigo, te ajudando nessa empreitada. Como é bom ter essa convicção de que você não ficará nenhum momento sozinho. Deus anima Josué, e ele precisava mesmo, porque ele acompanhou o trajeto de Moisés, as lutas no deserto, a murmuração do povo, as pragas, as crises, os problemas seríssimos que tiveram na caminhada no deserto. Não foram 40 dias, foram 40 anos. E ele viu, acompanhou aquilo, e ele teve medo de assumir essa responsabilidade. E era grande. Agora, o que é que Josué, jovem, teria em suas mãos para iniciar essa carreira tão desafiadora? Ele tinha as promessas de Deus, de estar com ele. Ele tinha um povo problemático, difícil, sobre sua responsabilidade. Ele tinha um rio transbordante para atravessar com aquele povo. E ele tinha uma enorme cidade com grandes e fortes muros para tomar, Jericó. Em outras palavras, querido, Josué tinha desafios, sonhos, expectativas que ele queria alcançar, ele queria realizar. E Deus sabia disso, dos propósitos que estavam no coração daquele jovem Josué. A Bíblia diz que Deus conhece os nossos corações e sabe dos nossos desejos. E Deus, portanto, conhecia bem os desejos do coração do seu povo. Na verdade, eram desafios enormes, tremendos, e deveriam ser ultrapassados e alcançados. Por isso, Deus dá uma instrução tremenda a Josué, dizendo: Josué, é preciso de uma preparação. Queridos, nós estamos sendo desafiados, e aqui vai a primeira aplicação, a entrar no ano novo. E a gente sempre sai de um ano velho e entra no ano novo, às vezes tão relapsos, tão acostumados, sem projetos, sem planos. E sabe que nós hoje estamos sendo desafiados a pensar numa melhor preparação para o ano que se inicia. Mesmo porque poderá ser um ano muito difícil para nós, o povo de Deus, povo santo, separado, não é? E geralmente
é sempre perseguido pelos ímpios. Muito mais seremos agora. Portanto, eu queria falar nessa noite sobre esse tema, que é um tema doutrinário da nossa igreja, santificação. Um desafio para o novo ano. E foi também um desafio para o povo de Deus, aquela caminhada. E para Josué. Josué vê aquela situação do povo complicado, difícil, cansado, alguns velhos morrendo pelo caminho. E eles apenas vinham caminhando pelo deserto, despreparados, cansados, como disse, contaminados por todo tipo de pecaminosidade, de murmuração. Imagine, reclamação. Faltava água, faltava banho, faltava roupa adequada, faltava um lugar adequado para descanso, não é? Então, eles, e também os animais, que vinham com aquele grupo de gente, estavam cansados, sobrecarregados daquela caminhada. E a gente pode fazer um paralelo com a nossa caminhada cristã, com a nossa vida, nosso dia a dia. Também estamos assim, cansados, vivendo num mundo mau, um mundo estressante, um trânsito terrível, que estressa qualquer um, não é? Cheio de problemas, lutas. E isso vai nos fazendo relaxar na vida espiritual. Essa que é a verdade. A gente vai desanimando na caminhada. E como enfrentar um ano novo, cheio de grandes desafios, se nós não estivermos preparados. E a melhor preparação é aquela que Deus deu para Josué. Santifica esse povo, santifica a tua vida para esse desafio. Santifica a tua vida. E aí então você verá quantas bênçãos. É o tema, é o versículo que diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Queridos, a melhor preparação para nós esse ano novo é a gente melhorar espiritualmente. A santificação é isso, é melhorar, abandonar aquelas coisas que nos prendem, aqueles prazeres que nos prendem, que nos amarram. Aí abandonando, pedindo ajuda a Deus, porque não é fácil, é verdade. Mas nós precisamos aceitar o desafio, é a santificação. Nós somos uma geração que busca a bênção. Uma geração que está sempre preocupada em santificar, em melhorar espiritualmente, as mensagens pregadas, os hinos cantados, os nossos movimentos de oração, sempre nos dirigem para uma bênção espiritual, crescimento espiritual. Nós vivemos assim, correndo atrás dessa bênção, não é? Nós queremos ser abençoados, melhorar espiritualmente, esse é o nosso desafio. Mas, queridos, tudo tem um preço, até a santificação. Ela custa muito, e é um processo que tem a sua participação e a participação de Deus. Você precisa trabalhar pela sua santificação, fazer a sua parte. E isso tem preço, isso custa. O ponto que eu quero considerar aqui, queridos, é desafiar a cada um de nós a olhar para a nossa vida espiritual e ver aquelas coisas que precisam ser abandonadas. É preciso abandonar. É preciso dizer não, isso não é fácil, é uma luta espiritual. Na verdade, o processo de santificação, queridas, é viver separados. Vivendo no mundo, porém, separado das coisas do mundo. Em primeiro lugar, eu estava já adiantando o primeiro tópico, dizendo que para você se santificar, para você se separar, para ter um ano melhor, espiritualmente falando, você precisa saber que isto vai custar a sua justiça própria.
Todos nós temos a nossa própria justiça. Alguns têm uma justiça própria muito aguçada. Eu conheci algumas pessoas assim, impiedosas, tão justas que elas queriam ser. Queridos, uma das coisas que mais prejudica a nossa vida espiritual nessa questão da justiça própria é o nosso orgulho. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem uma justiça própria muito exacerbada. E é preciso, sem dúvida nenhuma, entrar numa luta espiritual. Começar a orar a Deus pedindo que Ele possa tirar de nós o nosso orgulho, a nossa vaidade. Como nós nos achamos tão importantes, tão orgulhosos. Pode pensar, mas pastor, eu acho que eu não sou orgulhoso. Nós somos. Nós temos essa fraqueza, que é um problema espiritual, que atrapalha o nosso crescimento e a nossa santificação. Você terá que aprender a lutar contra isso, a dispor-se, a desistir de toda a autoconfiança que você tem da sua própria moralidade. Às vezes, nós somos tão orgulhosos e tão autossuficientes. Por isso que eu costumo dizer, irmãos, não há nada de bom em nós mesmos, nós não prestamos. Não pense diferente, porque não é verdade. O próprio Jesus disse, não há ninguém bom, só Deus é bom. Nós precisamos cair de boca no pó, reconhecendo a nossa miserabilidade, nós somos filhos do pó, não é? Então precisamos, dessa maneira, lidar com a nossa justiça própria, com esse valor de moralidade que às vezes nós achamos que somos tão importantes e tão bons, e nós não somos. É uma luta para você vencer essa questão do orgulho e de achar que você é uma pessoa importante e que você é muito bom mesmo. E nós não somos. Nós não somos. E às vezes isto vai sendo criado pela forma como você costumeiramente tem a sua vida espiritual, religiosa, indo frequentemente à igreja, não é? Você ajudando pessoas, ajudando enfermos, com a sua ação social, não é? E então você começa a se achar de algum valor. Essa questão da justiça própria é exatamente esse achar que você tem algum valor. Na verdade, o que é o homem para que dele tu te lembres, diz a palavra. Que valor nós temos? O valor que nós temos é o valor que Cristo nos deu. Nós, por nós mesmos, não temos nada de bom em nós mesmos. Primeiro é reconhecer isso, e vencer esse orgulho e a nossa justiça própria, e lutar contra isso, para que possamos nos santificar, sermos pessoas piedosas. Pessoas piedosas são pessoas quebrantadas, pessoas humildes, que reconhecem que depende totalmente de Deus. Jó era um homem riquíssimo, mas era um homem piedoso e temente a Deus. Estudando as bem-aventuranças, nós temos lá, bem-aventurado o pobre de espírito. Essa palavra pobre de espírito, no original, significa aquele que é pobre, mas pobre mesmo, depende só de Deus. Jó era um homem rico, mas que ajoelhava-se todo dia e dizia, Senhor, eu dependo de Ti. Cuida de mim, dos meus filhos e da minha família. Queridos, aprender a depender de Deus totalmente, a despeito daquilo que temos ganhado na vida, daquilo que temos herdado, daquilo que conseguimos por esforço próprio, estudo, capacitação, trabalho, casa para morar, bens, mas colocar a boca no pó e dizer, Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quem é que disse isso? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Quem é que disse isso? Foi um rei, que tinha um tesouro, ouro, riqueza, fortuna, Davi. Salmo 40, versículo 17. Eu sou pobre, necessitado. E ele lê e fala assim, Davi, você está de brincadeira. O que você está falando aí? Você não é pobre, você é rico.
Eu sou pobre, necessitado. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu sou pecador miserável, eu me conheço, eu não presto. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Eu sou pobre, necessitado. Deus me ajuda. Meu orgulho, minha vaidade. Às vezes eu me acho tão importante, tão bom. Eu não presto, me ajuda, Senhor, a me manter assim, quebrantado. Há um livro que já não tem mais circulação, de Baxter, o quebrantamento espiritual. Queridos, nós precisamos voltar a vivenciar um quebrantamento espiritual. Chegar, pôr a boca no pó e dizer, Senhor, eu não presto não. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Você quer avançar no ano novo, debaixo de um grande desafio? Queira buscar a separação, a santificação, a pureza, o quebrantamento. Pedindo para Deus ensinar você a ser humilde, piedoso, um homem e uma mulher de oração e com a boca no pó. Em segundo lugar, queridos, esse desafio de santificação para o ano novo, de preparo espiritual, é abandonar os nossos pecados prediletos. Como isso é difícil. Nós deveremos nos dispor a abandonar cada hábito, cada prática, que são práticas erradas aos olhos de Deus. É preciso voltar o nosso rosto contra estas práticas. Contra essas práticas. Lutando contra elas, pedindo ajuda, graça de Deus, rompendo com elas, com essas práticas pecaminosas. E todos nós temos as nossas fraquezas, cada um na sua. Não tem jeito. Quem não as tem? Pecados ocultos, pecados que nós cuidamos com tanto carinho e temos dó de abandonar tais pecados. Fraquezas. Eu já contei isso, é tão engraçado. Mas eu gosto de contar porque vai bem aqui, não é? Uma reunião de oração na igreja. Eles separaram de 3 em 3. E aí eles tinham que falar, pedir oração um para o outro, falando das suas fraquezas. Aí um disse para o outro, olha, a minha fraqueza, irmãos, vou falar bem baixinho para você, para ninguém pode saber aqui na igreja, é que eu gosto de tomar uma cachaçinha. Eu não consigo largar. Mas olha, por favor, não contem para ninguém, eu quero que vocês orem. Isso é um segredo meu, é uma fraqueza minha, é um pecado que eu não consigo largar. A cachaça. Aí o outro falou, então agora eu vou falar da minha fraqueza. Irmãos, ninguém sabe aqui na igreja, mas eu tenho uma fraqueza, tenho um pecado predileto. Eu gosto de fumar. Eu fumo escondido e chupo bala de hortelã, que é para tirar o cheiro, o hálito. Mas, por favor, ninguém pode saber disso. Aí os dois voltaram para o terceiro homem e disse, e o seu pecado, irmão, qual que é? Não, o meu pecado é que eu sou fofoqueiro. Tudo que falam para mim, eu espalho na igreja. Então, queridos, não tem como, não é? Qual é a sua fraqueza? Não precisa falar, não. Não fala. Mas nós temos. Temos. Não é? Então nós precisamos lutar contra ela. Começar o ano com esse propósito de santificação. É o desafio do ano novo. Quebrantamento, boca no pó, lutando contra a nossa auto-moralidade, justiça própria, menos, sendo piedosos, humildes, vencer o nosso orgulho, nossas vaidades pessoais, e também lutar contra as nossas fraquezas, os nossos pecados, não é? Para que assim possamos agradar a Deus. Esse é o desafio. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E ainda diz a palavra, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E ainda diz a palavra, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele
coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Queridos, esta infecção da natureza permanece, mesmo nós sendo regenerados. Há em nós aqui a raça caída, adâmica, há um pouco dela em nós. E nós precisamos pedir graça da parte do Senhor e entrar numa luta, num processo de santificação, orando, buscando graça da parte do Senhor para vencermos as nossas fraquezas e os nossos pecados. Terceiro lugar, nesse desafio, primeiro nós já vimos, que é desafiador, quebrantamento, boca no pó, humilhação na parte do Senhor, vida piedosa. Segundo, lutar contra as nossas fraquezas, nossos pecados, não é? Você sabe quais são eles. Você vai fazer um desafio nesse ano novo de santificar a sua vida e lutar com a ajuda de Deus contra isso. Terceiro lugar, queridos, que essa vida de santificação, esse desafio para o ano novo, vai custar a reprovação do mundo. Se preparem. A partir de amanhã, você vai ser mais odiado como crente, que já era. Se um crente quiser agradar a Deus, terá de contentar-se em ser mal acolhido pelos homens. Não deverá considerar estranho se for vilipendiado, ridicularizado, caluniado, perseguido e até mesmo odiado, de tal maneira que as suas palavras sejam pervertidas e as suas ações sejam mal interpretadas. Se preparem. Os evangélicos estão na lista desse povo que assume amanhã o ódio. Porque os evangélicos viviam orando, cantando, orando, pedindo a Deus, agora vocês vão ter a troca. Nós vamos dar a paga a vocês. Que desafio, irmãos. Seremos odiados, perseguidos. Não vai ser fácil. Quanto mais você se santificar, quanto mais puro você querer ficar, a perseguição vai aumentar, principalmente nesses próximos anos que virão. Queridos, naturalmente nós somos avessos a um tratamento injusto e às falsas acusações. Na verdade, não seríamos feitos de carne e de sangue se nós não nos sentíssemos assim, avessos à perseguição, à calúnia, ao ódio, às injustiças. Porém, nós precisamos entender que é uma luta espiritual contra as potestades do mal. Eles nos odeiam. O diabo declarou guerra contra nós. Por isso seremos caluniados, vão mentir contra nós, falando de nós todo mal. Seremos incompreendidos, perseguidos. E não há como evitar, a não ser que você se associe a eles. Mas nós não podemos, é o desafio do novo ano, é o desafio do próximo ano, que Deus quer para a sua igreja. Preparar a sua igreja para o embate, para as lutas, para a perseguição no mundo espiritual que virá. Já estamos vivendo as trocas de valores, isso é uma perseguição. O fato de você ser diferente, você ser justo, correto, santo, buscar a santidade, isto incomoda a impiedade, isto incomoda as trevas. Incomoda, é como luz no farol, no rosto deles. Eles não suportam a nossa vida piedosa. Por isso será um desafio, e é um desafio. É o preço que teremos que pagar, a reprovação do mundo.
Queridos, quero concluir. Quando o navio corre risco de naufragar, a tripulação não pensa que é um sacrifício muito grande lançar fora do navio qualquer carga, por mais preciosa que seja. Vocês imaginaram? Um navio com uma carga preciosíssima. Carros caríssimos, de alto valor no comércio. Ter que jogar no mar para poder aliviar a carga, para salvar o navio e a vida. Quando um membro do corpo chega a gangrenar, ou gangrenar, melhor dizendo, a gangrena é quando ele fica preto, quando tem que ser amputado, não é? Porque apodreceu a gangrena. A gente luta para não amputar. Eu sei disso, meu pai amputou as 2 pernas, e eu pude acompanhar. A gente lutava para não amputar, mas chega uma hora que a gente implora pela amputação. Por favor, doutor, amputa a perna do meu pai, está apodrecendo, as dores são terríveis. Chega o momento de implorar aos médicos que amputem aquele membro que está gangrenado. Queridos, uma religião que não custa nada é uma religião que não vale nada. Uma fé que não custa nada a você, uma fé que não vale nada. Um cristianismo barato, destituído de cruz, destituído de luta, de propósito, de sacrifícios, mostrará um cristianismo inútil. Através desse cristianismo inútil, sem sacrifício, sem preço a pagar, você não obterá a coroa. Portanto, ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, é preciso pagar preço. Pagar preço. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Não desistir da graça, não desistir da fé, não desistir da casa de Deus, da igreja. Ficar firme, buscar a Deus e orar e clamar. É preciso pagar preço, enfrentar mesmo, levantar cedo, ir para a igreja e levantar cedo para a reunião de oração e buscar a Deus. Esse ano, o novo propósito nosso é esse. Nos tornarmos mais quebrantarmos, vencermos nosso orgulho, nossa justiça própria, entendermos que somos pó, filhos do pó, e assim nos quebrantarmos diante de Deus para sermos mais piedosos e lutar contra as fraquezas, os nossos pecados, dizendo, não, me ajuda, Senhor, não quero mais. A Bíblia diz, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. É um processo de agradar a Deus. É um desafio, santificai-vos, para Deus fazer maravilha no ano que vem. Eu sei que é o seu sonho, o seu propósito, que Deus te abençoe o ano que vem. Muita gente desceu para a praia para dar 7 pulinhos nas ondas e vai estourar champanhe e fazer voto para que Deus abençoe o ano novo. Mas aqui você está vendo o desafio da palavra de Deus para o seu santo propósito de uma vida abençoada. Santificai-vos. Leve uma vida mais piedosa. Lute contra as suas fraquezas. Se afaste daquilo que desagrada a Deus. Finalmente, saiba que você vai ter que pagar um preço, porque o mundo te odiará. Há um ditado que diz assim, quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Pastor, eu vim para a igreja achando que a minha vida ia ser uma bênção. Depois que eu vim para a igreja, é só luta, é só prova, é só perseguição. O que é isso, pastor? É, luta. Sabe por quê? Quando você estava no mundo, a sua vida era um lençol branco cheio de mancha preta. Cheio, bolinhas pretas, mancha preta. Imagina um lençol branco cheio de manchas pretas. São os pecados. Se você cometer mais um deslize, mais uma mancha preta, ninguém percebe. Está cheio mesmo.
Agora você vem para a igreja, você se converte, você faz o batismo, se santifica, tua vida, seu lençol é lavado pelo sangue de Jesus, tua vida fica branca como a neve, alvo como a neve, um lençol alvo, não é? E aí então, quando você peca, aparece uma mancha preta, todo mundo vê e acusa lá, que é crente. E a perseguição aumenta mesmo contra o povo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido, que não seria fácil. Ele disse. Ele diz que é com lutas que a gente alcança o reino dos céus. Por isso fica o desafio, santificai-vos, porque amanhã, o ano que vem, Deus fará maravilhas no meio de vós. É isso que nós precisamos, aceitar esse desafio. Que Deus nos ajude. Não é fácil, mas que a graça de Deus, que nos faz caminhar, nos ajude a manter esse propósito. Vamos orar? Pai, eu oro por essa gente que está aqui nessa noite. Eles vieram te buscar, vieram, Deus, consagrar suas vidas e agradecer pelo ano que o Senhor deu a eles. E agora, Senhor, eis que um novo desafio se aproxima, 2023. O que é que nos aguarda, Senhor? O que acontecerá conosco, com os nossos familiares? Oh Deus, nós queremos nos preparar para um grande desafio do ano novo. E a melhor maneira é esta proposta pelo Senhor ao seu servo Josué. Que nós nos separemos das coisas do mundo, que nós nos santifiquemos, nos quebrantemos, com a boca no pó, vida piedosa, vida de oração, quebrantados, humildes, sabendo suportar as lutas, as perseguições, e orando, e clamando, e gemendo, e chorando, para receber a vitória. Por isso, ó Deus, abençoa teu povo, dá força, dá graça, para que eles possam se separar, se santificar, serem luzeiros nesse mundo em trevas. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os desafios do próximo ano. Precisamos muito da tua graça, Senhor, da tua ajuda, dá a tua bênção a essa gente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.